Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Museu da Pessoa e Raizen apresentam o projeto Energia das Memórias de Rafar, São Paulo. Neste episódio, você vai conhecer a história de Nivaldo Soares de Souza. Nivaldo nasceu em 1946, de parteira, no sítio Sete Fogão, zona rural de Rafar. Cresceu numa família de músicos e acreditando que iria ser padre. Foi seminarista, mas acabou sendo dispensado. Seu primeiro trabalho foi entregando jornal. Fez escola normal e logo no primeiro ano de estudo tornou-se professor em 1966. Fez 3 faculdades e mestrado. Tem habilitação em História, Estudos Sociais, Geografia, Organização Social e Política do Brasil e Educação Moral e Cívica. Foi professor e diretor do Ginásio Comercial de Rafar de 1966 a 1972. Foi professor na Escola Técnica de Comércio de Capivari por 18 anos, além de dar aula em outras escolas. Envolveu-se também com a carreira política. Casou e teve 3 filhos. Nivaldo Soares de Souza, nasci em Rafar e moro em Rafar. Naquele tempo, aqui em Rafar mesmo, acho que era tudo na base de parteira. Dona Natalina, ela que fez o nascimento de praticamente, acho que toda a cidade de Rafar na época. Não havia médico. Todo mundo aqui da parte velha de Rafar nasceu da mão dela, Dona Natalina Pellegrini. Minha mãe, costureira, mulher humilde do sítio. Meu pai, operário. Eu saí do sítio com quase 4 anos de idade. Vim para a cidade. Meu pai, como eu já disse, era operário. No começo nós moramos numa casa que chovia mais dentro do que fora. Depois sempre mudamos de várias vezes, até que meu pai conseguiu construir a casinha dele. Normalmente as pessoas procuravam sair do sítio para a cidade, procurando uma vida melhor, né? Porque no sítio tem aquelas intempéries de chuva, falta de chuva. Meu pai tinha muito problema. Meu pai morava no sítio, frequentava a escola. Eu lembro que ele falava que ele andava quilômetros e quilômetros a pé, descalço. Muitas vezes ia na escola, levava lanche, levava bolo estragado. Eu repeti 2 anos o segundo ano. Eu era muito malandro, eu judiei muito nas professoras minhas. Muito bagunceiro, por isso que eu tomei bomba 2 vezes. Eu só pensava em jogar bola, nadar. Nunca estudei quando estava no grupo, né? Comecei a estudar depois do ginásio. Eu fui muito malandro na escola. Por isso que depois que eu fiquei diretor, eu aprendi a entender os outros também, né? Assim como os outros estavam fazendo, eu também já fui, né? Na época a gente fazia a praça, que a gente falava, né? Aqui em Rafar tinha, à noite, o pessoal se reunia na rua, na frente do cinema. E até antes do cinema, todo mundo, os homens ficavam do lado esquerdo, do lado direito, e as mulheres circulavam no meio. E os homens ficavam olhando as mulheres, mulher olhando os homens, e daí você tirava para namorar, até casar depois. E depois aconteceu que o cinema, quando chegava nas 8 horas, todo mundo ia para o cinema. Ou então, um pouco antes, desciam na estação do trem, que o trem passava, também era uma beleza. O trem das 8, quando o trem passava e começava o cinema, acabava a praça. E depois acontece que reformou o cinema, e a Sorocabana acabou também aqui em Rafar, acabou tudo. O que aconteceu com a juventude? A juventude foi tudo para Capivari. Quando chegava às 7 horas, saía 3 ônibus daqui com a juventude que ia tudo para Capivari. Juventude eu já estava fazendo a escola normal já.
eu fiz a Escola Técnica de Comércio de Capivari. Fiz a Escola Técnica, era o ginásio. E depois eu dei aula 18 anos lá. Depois eu fiz a Escola Normal, que é de professor primário, mais 3 anos. E depois a faculdade. Fiz 3 faculdades. Fiz História na PUC e fiz também mestrado na PUC. Depois eu fiz Estudos Sociais em Tatuí, na Faficila. Depois eu fiz Pedagogia com Administração. Tinha um jornal em Rafar chamado O Progresso. E no começo, meu primeiro emprego foi entregar jornal. Colocava tudo naquele monte de jornal na bicicleta. Um dia eu lembro que choveu e as estradas de Rafar eram tudo de terra. Eu lembro que caí com a bicicleta com tudo aquele monte de jornal. E depois a turma reclamava com o editor. Ei, não recebi jornal. Também o que ia fazer com um monte de jornal cheio de barro? E eu ia entregar para a pessoa? Depois fui para o seminário. Fiquei 3 anos estudando em Piracicaba e São Paulo. 3 anos. Depois voltei para Rafar, trabalhando no ginásio comercial. Fui escriturário, fui secretário, fui diretor e professor. Eu estava fazendo escola normal. Primeiro ano de escola normal, de professor, eu já dava aula. 1966. Normalmente, quando a gente começa a carreira, a gente leva a carreira muito a sério, a gente muito linha dura, né? E eu sempre fui de linha dura. Arrumei muita encrenca com isso também, né? O ginásio ele começou em 1963, terminou em 72. Terminou por quê? Porque justamente no ano 70 foi criado o ginásio estadual de Rafar, no mesmo horário e gratuito. Não tem concorrência. Praticamente acabou. Ninguém mais ia estudar no ginásio comercial, ia estudar no ginásio estadual. Eu dei aula também no ginásio estadual quando começou, primeiro ano, 1970. O ginásio comercial funcionou até 72. Eu fui ali, eu fui escriturário, fui secretário, fui professor e fui diretor. Os alunos, eles tinham a mesma idade minha praticamente, porque eu comecei a dar aula com 18 anos. Hoje já está todo mundo casado, com neto, bisneto. Muitos já morreram, muitos são médicos, dentistas, administradores. Formou muita gente. Era a elite cultural da época, era o ginásio comercial. Só tinha esse. Mas eu, na parte política, eu fui até vereador. Fui vereador também. No segundo mandato, já fui vereador aqui. Eu trabalhei, fundei vários partidos. Comecei pelo PMDB, pelo Partido Verde, PSDB, PL. A gente formava vários partidos para unir. Nem sempre dava certo, né? Então foi na Escola Técnica de Comércio de Capivari. Ela era uma aluna comum igual às outras. Nunca pensei em namorar ela. Mas no fim teve a festa de Santa Cruz. Acabou a aula. Um dia, sexta-feira, acabou a aula, vamos na festa. Todo mundo saiu, foi na festa de noite. 10h30, todo mundo foi para a festa. E lá na festa, eu e mais 2 amigos ficamos juntos conversando. E as mocinhas, minhas alunas, estavam no canto lá também. Daí inventei de mandar um correio elegante para ela. Sabe o que é correio elegante? Aquele bilhetinho que a gente mandava com uma poesia pequenininha. Mandei para ela. Até lembro os dizeres. Se eu mandar um correio, você vai gostar ou vai me mandar andar? E daí peguei um aluno meu e falei, leve lá para ela. O aluno meu, puxa-saco, que fica grudado comigo. Ele tinha correio elegante, nem eu não tinha correio elegante, mas ele tinha correio elegante e tinha caneta, então eu improvisei, ele levou e ela respondeu, vou gostar, pode mandar. Começou ali e ficamos juntos
quase 50 anos. Eu tive 3 filhos. Meu primeiro filho nasceu no 2º ano. Minha esposa, ela começou a estudar, fazia assistência social em Piracicaba. Mas como meu filho dava muito trabalho durante a noite, ela parou de estudar daí. Lembrança da vida. Trabalho pela educação. Procurar sempre ser útil. Ajudar as pessoas, encaminhar para uma profissão, para vencer na vida.